Glórias ao Senhor Jesus, irmãos. O nome de Deus, a pessoa de Deus é imutável, em quem não há sombra nem variação de mudança. Isso nos dá uma garantia, né? Muitas garantias, mas a principal delas, a fidelidade do Senhor. O que Ele prometeu, o que Ele deu a palavra dEle que faria, Ele sempre fará e cumprirá. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Mais uma vez, né, Deus tem nos prendido neste livro profético, histórico e profético, com muitas aplicações e lições para as nossas vidas. E eu falei com os irmãos já tem, né, hoje é o 5º domingo praticamente, que pela manhã a gente tem meditado neste livro, nas escrituras sagradas contidas neste livro. E enquanto Deus assim desejar, estaremos, né, compartilhando com os irmãos, ou transmitindo também para os irmãos os ensinamentos do Pai, com relação a tudo aquilo que Ele fez, né, na vida de Daniel, dos reis que estavam envolvidos nesta história. Estamos falando do Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, né, que foi um período em que Daniel, como servo de Deus, trabalhou na corte real, trabalhou no palácio. Um jovem que saiu exilado da nação de Judá, povo de Deus, e para viver ali os 70 anos no cativeiro babilônico, juntamente com todo o povo de Israel. Foi um tratamento, né? Primeiro um tratamento de choque, e depois terapêutico que Deus fez na vida do povo, para que eles pudessem compreender, né, e de uma vez, que não há outro Deus que não seja o nosso Senhor Jeová, que havia feito tantas coisas, né, pelo povo, e o povo estava ali de uma forma ingrata, vivendo na idolatria, né, sem reconhecer quem Deus era de fato para eles. Então eu creio que até os dias de hoje Deus nos trata assim. Aliás, Ele é imutável, né? Os valores divinos, os valores que estão no coração de Deus não mudam. Nós é que precisamos nos adequar, nos adaptar, nos moldar aos valores e ao coração do Pai, e não Ele mudar por conta dos nossos valores humanos. Então cremos que quando isso acontece, né, Deus de uma forma maravilhosa começa a operar milagres nas nossas vidas, como operou na vida de homens e mulheres no passado. Um deles foi Daniel, né, outro foi Nabucodonosor, o rei, né, babilônico, e agora vamos ver algo que Deus fez na vida do seu bisneto, né, o rei Belsazar. E a história que nós vamos ler se encontra no livro de Daniel, capítulo 5. Nós vamos ler apenas do versículo 17 ao 30, mas a história, né, se desenrola em todo o capítulo 5 do livro de Daniel. E vamos perceber como que Deus tratou, né, a vida e a história, o presente e o futuro daquele rei que tinha herdado, né, o trono babilônico, o grande trono babilônico, e que houve um momento em que Deus disse para ele: acabou. Então o tema que eu gostaria de estar tratando com os irmãos é este: quando Deus diz, acabou. Quando Deus diz, chega. E isso de fato acontece na vida de muitos de nós. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. O rei foi a Nabucodonosor: ó rei, foi a Nabucodonosor, o teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal.
Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandastes trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu e os teus nobres, e tuas mulheres, e tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição, e esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parzim. E este é o significado destas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Amém, queridos? Amados, quando Deus diz, acabou. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, convivemos com elas durante algum tempo, pedindo a Deus, inclusive, que estas situações venham passar e venham acabar na nossa vida. São situações que às vezes causam desconforto, sofrimento. Porém, há outros tipos de situações muito perigosas, que não causam desconforto na nossa vida, mas que trazem muito perigo. São aquelas situações com as quais nós convivemos, numa linha muito tênue da qual nos separa, de Deus e do pecado. Aquela linha, ela é terrível. E todos nós sabemos muito bem, por onde ela se estende no nosso caminho. Às vezes essa linha aponta para algum atalho muito atraente aos nossos olhos, porque todo mundo gosta de economizar tempo, economizar esforço. Nós seguimos muito facilmente a lei do menor esforço. Queremos aquilo que é mais fácil, queremos aquilo que é mais agradável aos nossos olhos, e nem sempre o que é mais agradável aos nossos olhos é aquilo que agrada a Deus. E é aquilo que é o melhor para nós. Nem sempre isso acontece. Então, às vezes, nós estamos vivendo uma circunstância de muito conforto, de muito poder, de muita alegria, entre aspas, mas nós estamos vivendo do outro lado da linha que separa Deus do pecado. E ali, sem pedir muitas vezes a Deus que nos tire daquela situação, porque aos nossos olhos tem sido agradável, tem sido sedutora, a gente cai e a gente colhe as consequências dos nossos erros. E às vezes, sem pedir a Deus que acabe com aquela situação, porque não é uma situação de sofrimento aparente, Deus decide, na sua soberania, no seu eterno poder, dar um basta. Ele decide por si só acabar com esta situação nas nossas vidas. Isso foi o que aconteceu na vida do rei Belsazar. Após a morte de Nabucodonosor, e quem tem acompanhado esta série de mensagens sabe de quem estou falando, o grande rei que Deus usou para invadir Judá, Jerusalém, levar os moradores da terra de Israel cativos para a Babilônia, a quem Deus constituiu como o rei de reis naquele tempo. O grande império babilônico ficou conhecido, pela sua força, pelo seu poder, pela sua segurança aparente, ou seja, aquelas muralhas enormes que cercavam a Babilônia.
Por trás de tudo aquilo estava Deus, porque Deus é quem constitui reis, e a Bíblia nos mostra isso. Deus é quem constitui e dá o poder, e foi esta lição que Deus quis ministrar a Nabucodonosor. Deu-lhe um tempo para meditar sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Nabucodonosor não refletiu, não mudou, então Deus resolveu mudá-lo. E foi assim que aconteceu. Na última mensagem que nós ministramos, Nabucodonosor foi levado a uma situação na qual ele surtou, na qual ele começou a viver entre os animais do campo, na qual ele teve que passar um período que a Bíblia não revelou qual, falou simplesmente 7 tempos, né? Mas, segundo a promessa de Deus, segundo aquilo que Deus já havia revelado, após aquele período, Deus o restituiria mediante a sua transformação. E nós vimos que, de fato, o coração, a mente de Nabucodonosor foram transformados. Então, Deus lhe restituiu o trono. Só que Nabucodonosor veio a falecer e, em seu lugar, ficou o rei Evil-Merodach, o seu filho, que assumiu o trono, mas reinou tão somente por 2 anos, sendo assassinado na sequência pelo seu cunhado. Esse rei, Evil-Merodach, não teve filhos homens. Então, o seu genro, o rei Nabonido, foi quem assumiu o trono no seu lugar. E Nabonido, o rei, casando com a filha de Nabucodonosor, teve um filho chamado Belsazar. Então, este rei, Belsazar, é quem é o protagonista desse momento vivido, mais uma vez, por Daniel, tendo que ser um instrumento de Deus para ir até a corte real, até o palácio, falar aquilo que Deus já estava gritando, mas cujos homens nobres, cujo rei não estava ouvindo. Isso é um ponto muito importante, porque Deus fala, Deus grita, e muitas vezes nós não escutamos. E Ele intervém, Ele manda alguém então falar, e quando não permitimos, ouvir a voz de Deus, Ele vai agir independentemente de nós darmos atenção ou não. Ou seja, os decretos de Deus são imutáveis. E isso aconteceu na vida de Belsazar. A começar, irmãos, essa reflexão, é importante a gente refletir sobre o nome Belsazar. Esse nome significa aquele a quem o Deus Bel, e alguns defendem Baal, protege. Belsazar significa que o Deus Baal proteja o rei. Então era alguém que tinha nascido dentro de um contexto no qual os seus pais adoravam um Deus que não era o Deus verdadeiro. Nasceu dentro de um contexto pecaminoso, dentro de um contexto completamente distorcido no que dizia respeito à espiritualidade das pessoas. Não poderia eu afirmar que ele trazia uma maldição sobre sua vida por conta do seu nome, mas que ele estava debaixo de uma influência maldita, sim. Ele estava sofrendo uma influência e provavelmente uma opressão espiritual, e isso dá para nós afirmarmos, segundo o que a Bíblia nos ensina. E o ser humano é influenciado pelo meio, nem sempre ele é transformado e modificado, mas ele é influenciado, sim. Isso aconteceu com o rei Belsazar. E, com 3 anos de reinado, ele foi corregente do seu pai Nabonido, ele tinha sangue real, Belsazar, ele promoveu uma festa. Alguns historiadores dizem que o seu pai estava na frente de batalha, e ele estava no palácio, e promove uma festa. Convida 1000 pessoas, faz um banquete, e um banquete regado a muito vinho, a muita bebida alcoólica, chamou suas esposas, concubinas, e ali estava toda a casta, nós poderíamos dizer, governamental, toda a equipe que desfrutava das benesses do palácio, do poder político, comiam na mesa do rei. E, de fato, por comerem na mesa do rei, não exerciam autoridade para dizer aquilo que o rei necessitava ouvir. Nós temos aprendido, irmãos, que quando nós compartilhamos com as coisas erradas, nós perdemos a autoridade contra o mal. E isso é uma aplicação imediata
que nós cristãos precisamos, né, refletir e colocar em prática na nossa vida. Precisamos rechaçar toda a prática do mal, toda a prática pecaminosa, porque vai chegar algum momento em que nós precisaremos de autoridade e não teremos. Da mesma forma, quem nós temos convidado para o nosso convívio, para o nosso relacionamento? São pessoas que desfrutam dessa autoridade, são pessoas que teriam, por exemplo, um conselho vindo da palavra de Deus para nos dar, para nos mostrar que estamos, por exemplo, enredando por um caminho errado. Ou são pessoas que se colocam perto de nós, nos elogiam, nos bajulam, até conseguem perceber que que o que está acontecendo não está bem, mas não tem coragem, não tem autoridade para mostrar-nos os erros. Então, o que aconteceu com Belsazar? Escolheu mal suas companhias e alimentava o convívio, e a gente percebe isso, apesar de, por exemplo, seu pai estar na frente de batalha, apesar das coisas que estavam acontecendo, ele vivia numa vida, numa outra realidade. Precisava que alguém lhe desse uma real. E foi Deus quem lhe trouxe essa real. Só que diferente do que aconteceu com Nabucodonosor, nós vamos ver isso mais à frente, Deus tratou Belsazar de um outro modo, num outro tempo, né, numa outra dinâmica. E um dos pontos principais que eu percebo nesta história, a Bíblia diz que nesse dia, ou melhor, nesta noite em que ele deu um banquete, apareceu um dedo enorme, né, como mão de um homem, e escreveu na parede, ali no alto, na parte que se dava para realmente ver, a luz, né, clareava naquele ponto, e era uma escritura que não se conseguia interpretar, decifrar, não se conseguia ler, era como se fosse algo sem nexo. Mas aquilo, pela forma como o rei viu e todos os outros viram, então não era fruto da bebedice, não era fruto da embriaguez, todas as outras pessoas viram. Isso incomodou tanto o rei que ele chamou os seus sábios, os encantadores, os feiticeiros, os magos, todas aquelas pessoas que poderiam, né, enganá-lo e que ele pensava que tinham poder para decifrar enigmas, aquelas pessoas não conseguiram, mais uma vez, interpretar. Ou seja, aquilo que Deus faz, irmãos, dificilmente Ele chamará alguém que não tem intimidade com Ele, alguém que não tem relacionamento com Ele, alguém que não tem parte com Ele para oferecer a interpretação. Deus não vai contaminar um canal que é santo por um instrumento que é profano. Dificilmente isso acontece, salvo a soberania divina. Mas então, a mãe de Belsazar lembrou de que no reinado ainda estava vivo um homem chamado Daniel, e agora Senhor Daniel. Fica imaginando um homem com seus aproximadamente 70 anos de idade. E ela o lembrou de tudo aquilo que Daniel já havia feito, as interpretações dos sonhos do seu antepassado, do seu predecessor, como diz o texto, Nabucodonosor. E naquele momento, então, ele mandou chamar Daniel. Já foi logo oferecendo coisas. O versículo 17, que foi o primeiro versículo, diz que então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Por que Daniel falou isso? Ele tinha certeza que se tratava de mais um dos recados de Deus. Se tratava de mais um dos decretos de Deus. Mas ele recusou as benesses, senão ele seria mais um daqueles que estavam ali desfrutando da mesa do rei. Este recado, e a forma como ele foi dado, a forma como ele foi executado, traz como pano de fundo uma realidade que nós precisamos aplicar na nossa vida hoje. O tempo de Deus é diferente na vida de cada pessoa. Grave isso, aplique isso para você. Ou seja, o que aconteceu, né, de Deus na minha vida, não necessariamente vai acontecer na sua vida. A forma como Deus me tratou
não necessariamente terá que ser igual à forma como Deus tratou. Por exemplo, a forma como Deus me tratou dos meus pecados, não necessariamente vai ser a forma como Deus vai tratar dos teus pecados. A forma como Deus derramou sua graça sobre minha vida, não necessariamente vai ser igual à forma como Deus vai te agraciar. Isso aconteceu nesse texto, quando nós olhamos e podemos comparar como Deus tratou Nabucodonosor e como Deus tratou Belsazar. Deus tratou Nabucodonosor, deu-lhe poder durante muito tempo, permitiu que ele invadisse o Judá, ampliando seu território, permitiu que ele levasse a população de Judá para viver cativo na Babilônia. Deus permitiu que, segundo o seu aviso, ele teria aí 1 ano praticamente para refletir sobre seu orgulho. E esse foi o ponto principal, sobre sua soberba. Nabucodonosor refletiu, Deus teve paciência com ele, ele não mudou. E aí então Deus o tratou também, deu um tratamento de 7 tempos e o restaurou. Ele se converteu, então cremos que ele foi salvo. Mas com relação a Belsazar, irmãos, não aconteceu assim. Deus não teve a mesma paciência. Eu percebo que não existe uma ordem cronológica padronizada por Deus para cada ser humano. E ele age de maneira diferente com cada pessoa, até porque cada pessoa é diferente. Diferente no seu temperamento, diferente na sua personalidade, diferente no seu caráter. Uns são mais maleáveis, outros menos, e a gente poderia aqui refletir muito sobre isso. O coração de Deus é o mesmo, mas o coração ou os corações das pessoas não são. E isso faz com que Deus, quando deseja tratar de alguém, ele vá tratar de uma forma diferente. Eu vou mostrar aqui para os irmãos algumas atitudes que estão relacionadas com essa dimensão temporal do tratamento de Deus. Até porque o que nós vimos é que o tempo de Deus é diferente na vida de cada pessoa. Então nós poderíamos pensar sobre a paciência. E nós poderíamos pensar até que ponto Deus terá paciência conosco. É um ditado que diz: paciência tem limite. E a gente ouve muito essa frase. Então, tanto da parte do homem quanto da parte de Deus também. E nós vimos que a paciência que Deus teve com Nabucodonosor não foi a mesma paciência que ele teve com Belsazar. Um outro ponto importante, uma outra atitude, a perseverança. Até que ponto nós vamos perseverar neste caminho? Poderíamos pensar, até que ponto Deus perseverou com Nabucodonosor e até que ponto ele perseverou com Belsazar? Poderíamos pensar, até que ponto eu continuarei perseverando no caminho de Deus? Uma outra atitude que está ligada a essa dimensão temporal, tolerância. Tolerância. Quantas vezes a gente ouve alguém dizer: eu não tolero aquela pessoa, ou eu não tolero esse tipo de comportamento? Então nós poderíamos pensar até quando, Deus vai tolerar o nosso comportamento, até quando Deus vai tolerar as nossas atitudes pecaminosas. E toda vez que a gente faz essa pergunta, ou que a gente pode fazer essa pergunta, até quando, nós estamos nos referindo a uma dimensão temporal. Um outro exemplo, oportunidade, chance. Você poderia estar se perguntando, até quando Deus vai dar uma nova chance para mim? Até quando Deus vai dar uma nova chance para o meu amigo, para a minha amiga, para o meu marido, para a minha esposa? Vamos pensar assim. E a gente está vendo que aquela pessoa, às vezes a quem a gente ama tanto, está ali insistindo no erro. E a pergunta nossa, até a insistência também, é uma atitude da dimensão temporal. E a gente se pergunta, até quando Deus vai estar mostrando e dando oportunidades para esta pessoa enxergar o seu caminho errado? Com Belsazar, irmãos, Deus não teve a mesma paciência, a mesma perseverança, a mesma tolerância, não deu as mesmas oportunidades que deu para Nabucodonosor. E a gente percebe isso quando Jesus disse:
a quem muito foi dado, muito será cobrado. Até mesmo a nível de tempo também. A nível de revelação, a nível de instrução, a nível de conhecimento, a nível de experiências, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então a gente pensa que por termos uma caminhada muito extensa, né, no relacionamento com Deus, a gente vai desfrutar de alguns privilégios que uma pessoa que é nova convertida não vai desfrutar. Engana-se. Olhando por este lado, né, Deus vai cobrar muito mais de quem? Do novo convertido ou daquele que está há 30 anos numa caminhada com Cristo? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Os tratamentos nesse aspecto são diferentes. E quando que Jesus falou sobre isso, irmãos? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Ele falou no contexto de uma parábola. Aliás, ele tinha contado pelo menos 3, né, metáforas para mostrar isso para os seus discípulos. Ele estava falando sobre as preocupações da vida, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Se os irmãos quiserem abrir suas Bíblias, Lucas, capítulo 12. Ele estava falando sobre as preocupações da vida, com a vida, falando sobre a ansiedade, como lidar com a ansiedade. E aí ele começa a falar de algumas metáforas lá no versículo 35. Lucas 12, 35. Jesus diz assim para os seus discípulos: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, suas lâmpadas, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Feliz ou felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando. Quando voltar, eu lhes afirmo que lhes vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Ou seja, aquele que deveria ser servido irá servir aqueles que estavam prontos esperando-o para servi-lo. Lógico que Jesus estava aplicando isso à vida dos seus discípulos, à nossa vida hoje como discípulos que somos. Depois, Jesus faz a comparação, né, do dono da casa e o ladrão. Versículo 39, ele diz assim: entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Aí, mais uma vez, vem o ensinamento: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Preste atenção e faça uma comparação com o que aconteceu com o rei Belsazar. Ele veio, Deus veio até ele, lhe deu, né, uma revelação, lhe deu um julgamento, lhe deu uma sentença e a executou imediatamente. Ele não esperava. Muitas vezes nós esperamos uma advertência. Estamos fazendo algo que sabemos que está errado, mas que se formos interpelados, receberemos uma advertência. E aí, dentro desse juízo de valor que nós fazemos, uma advertência dá até para suportar, superar, e de repente é melhor não mudar, né, por conta de uma advertência. Mas nem sempre quem vai nos interpelar nos dará uma advertência. Ele pode nos aplicar uma multa, pode nos aplicar uma punição. Deus advertiu Nabucodonosor, mas puniu diretamente seu bisneto Belsazar. Quando Jesus fala sobre essa relação, né, essa metáfora do dono da casa do ladrão, ele diz: estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Estava falando para crente. E aí Pedro pergunta, né, como sempre, Pedro: Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? E aí Jesus conta outra parábola. Mais uma vez ele vai para a terceira metáfora agora, o administrador infiel. Versículo 42 ele diz: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Mais uma vez o ensinamento: feliz é o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Tá?
o que Jesus vai nos encontrar fazendo quando Ele voltar. Versículo 44. Garanto-lhes que Ele o encarregará de todos os seus bens, ou seja, lhe gratificará, lhe promoverá. Versículo 45. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos seus servos, nas servas, a comer e a beber e a embriagar-se. Faço uma analogia com o que aconteceu com Belsazar, o rei. Versículo 46. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora em que não sabe, o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Finalizando, versículo 48. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. Amém? Como que você se observa hoje? Qual é o seu olhar crítico sobre sua vida? Qual a autocrítica que você pode fazer? Se você olha para a sua casa e vê uma família, por mais sofrido que esteja o seu relacionamento, ou por mais carente da glória de Deus que esteja a sua família, você pode olhar ao seu redor e ver gente que não tem família mais. Se você olha para o teu emprego, para o teu trabalho, para a tua profissão, e você não vê muita alegria nela, você não sente mais prazer em estar ali, você pode olhar para o lado, olhar ao seu redor, e você vai ver que muita gente queria estar no seu lugar, porque não tem nada. Então nós precisamos fazer uma autocrítica sempre, irmãos. Sempre. Analisarmos que, às vezes, temos pouco aos nossos olhos, mas o pouco que temos aos nossos olhos é muito aos olhos de quem está ao nosso redor. E enquanto muitas pessoas estão reclamando daquilo que têm, porque consideram pouco, elas deveriam estar agradecendo a Deus, porque tem muita gente que não tem nada, que tem muito menos. Tem muita gente que daria tudo o que tem para ter aquele pouco, por exemplo, que você acha que tem. E a forma como a Bíblia nos ensina a concluir essa autocrítica, que vem de uma observação, é a seguinte: sendo pouco ou sendo muito aquilo que eu acho que tem, Deus está comigo nisso. Isso veio de Deus para mim. Porque se veio de Deus para mim, irmão, mesmo que os meus olhos digam que é pouco, mesmo que os meus olhos digam que é sofrido, mesmo que os meus olhos digam que não há prazer, é o melhor para mim. Romanos 12, a palavra de Deus nos diz que a vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. E às vezes o momento que nós estamos passando é amargo. Mas remédio normalmente amarga. Minha mãe sempre dizia, né? O que arde, cura. Eu reclamava, machucava o pé, vinha com metiolate. Irmãos, qual é a criança que não grita, não esperneia, até não chora quando bota um metiolate lá no seu machucado? Mamãe sempre dizia, o que arde, cura, menino. E às vezes nós estamos debaixo de um tratamento de Deus. Está ardendo, mas é para a nossa cura. Amém? Você pode aplicar isso na sua vida? Qual é o momento que você tem vivido? Desconfortável? Está ardendo? Está doendo? Suporte. Reflita primeiro se foi Deus quem permitiu. Se Deus está com você, essa é a primeira pergunta. Porque se Deus estiver com você, não importa. Faz parte do tratamento dele para a tua vida. Agora, como que Deus agiu? Vamos ver especificamente nesse caso de Belsazar. Deus revelou a sua ira e a sua indignação.
Não se tratou de algo que Deus estava fazendo para transformá-lo. Preste atenção nesse detalhe. Belsazar, bisneto, pela sua idade, ele já tinha visto o que Deus tinha feito, tinha presenciado. Se não tinha presenciado, tinha ouvido aquela história bem recente. Porque se Evil-Merodach ficou 2 anos sucedendo Nabucodonosor, e com 3 anos após Nabonido, seu pai, assumiu o reinado, e ele começou a ser príncipe corregente, então foram 5 anos depois da morte de Nabucodonosor, muito recente. Ele sabia, se era algo que tinha acontecido ali com seu bisavô, ele tinha presenciado, ele tinha visto. Então, às vezes, irmãos, a chance que Deus está nos dando, preste atenção, não é conosco diretamente, está dando a nós uma chance a partir do que nós estamos vendo, que Ele está fazendo na vida de quem está perto de nós. Isso é muito importante. Deus está nos poupando de um sofrimento. Você prefere aprender como? Com o seu sofrimento ou com o sofrimento dos outros? Eu prefiro aprender com o sofrimento dos outros. Por isso que eu não nego compartilhar a dor de ninguém. Não nego, aprendi a fazer isso. A gente tem que se compadecer com a dor do outro, porque a gente cresce quando a gente se compadece, compartilhando a dor do outro. E é muito mais leve. O outro está lá com 150 quilos de peso sobre os ombros. Você vai compartilhar, você pega 50. Mas se você for pegar sozinho o peso dele, você vai ter que suportar os 150 quilos. Estou falando isso de uma forma prática para os irmãos compreenderem. Não existe peso pior do que o peso da opressão do diabo. Não existe peso pior do que você estar debaixo de opressão demoníaca. Esse é o pior. Agora, existem as outras opressões que são simplesmente psicológicas, são frutos de um estado emocional. Não quero espiritualizar tudo, irmãos. Tem casos que são mais leves, mesmo assim incomodam. Mas Deus tem resposta para todos, amém? Deus tem resposta para todos. Então Deus vem e revela a sua indignação, a sua ira, escrevendo na parede, onde o rei Belsazar estava lá dando um banquete cheio de orgias, de bebidas, nada que agradava ao Senhor. Só que no mesmo tempo, ele fez julgamento, deu a sentença e executou a sentença. Tá? Foi o julgamento mais rápido que a Bíblia nos mostrou. Ou seja, a execução de sentença mais rápida. Não precisou esperar o oficial de justiça, não precisou esperar nada, notificação, nada. Na mesma noite, diz o verso 30. Volte aí, Daniel capítulo 5, versículo 30. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Tudo que Deus já tinha mostrado em sonhos para Nabucodonosor. Lembra daquela estátua cuja cabeça era de ouro, cujo peito e os braços eram de prata? E aquilo revelava, então, 2 reinos, ou seja, 2 braços ligados pelo peito, pelo tronco. Então, era o reino Medo e o reino persa. Então, foi justamente, entra ali, o rei Dario. E aí tem uma lição muito prática que a gente precisa aplicar. Um dos grandes problemas na vida de quem pensa que está tudo bem é essa falsa sensação de segurança. Tá? O pai na frente de batalha, batalhando para manter as coisas bem, manter o reinado lá no topo, e ele ali, dando um banquete para os seus amigos. 1000 pessoas, hein? Quem tem 1000 amigos aqui, irmãos? Não olha para o Facebook, não, que o Facebook é mentira. É mentira. Quem tem 1000 amigos? Amigo é coisa para você contar nos dedos da mão. Tá? Sendo bem generoso. Milton Nascimento diz que amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Né? E se contar com os dedos da mão, estou dizendo eu. O cara tinha 1000 amigos. Mentira. Mentira. Cercado dentro de uma cidade com uma muralha enorme, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
Segurança o quê? Falsa. Eu vou provar por quê. Heródoto, o historiador, isso não é então, está na Bíblia, está em textos históricos, né, correlatos, com autoridade histórica, diz que havia ali um rio chamado Rio Eufrates. A gente sabe que a Babilônia era regada, né, banhada pelo Rio Eufrates. Esse rio ele entrava dentro da cidade, mas se a cidade era cercada por um muro, como que o rio entrava? Eles foram dentro do rio e fizeram grades de ferro. Só que o rei Dario observou antes como que era aquela estrutura que inspirava segurança ao seu rei que estava lá dentro. E ele viu que as grades que faziam aquele cerco no leito do rio, elas não iam até o fundo do rio. Então foi uma das obras de engenharia bélica assim tremenda, irmãos. Eles desviaram o leito do rio, o curso do rio Eufrates. Com o desvio que fizeram, um braço, o nível da água fez o quê? Abaixou. E diz o texto que o exército medo-persa entrou pelo leito do rio, passando debaixo da grade. E ele estava lá dando uma festa. Quando viu, a Babilônia já estava toda tomada pelo exército inimigo. Essa falsa sensação de segurança que a gente tem com o nosso emprego, a gente tem com as coisas terrenas, vamos pensar assim, com os nossos bens. Irmãos, isso pode até ter um efeito emocional positivo e negativo também. Mas essa segurança não é garantida por ninguém, irmãos. Só você ver o cenário da Venezuela hoje. Teve gente que tinha uma mansão na Venezuela que estava avaliada lá em $1 milhão. Vai ver o que vale hoje. Não vale nada. Porque ninguém vai querer comprar em dólares uma mansão na Venezuela. Então ela está avaliada no valor da moeda local, que não tem valor nenhum. Se a gente voltar um pouquinho à história de Cuba, da Revolução Cubana, aqui em Campos nós recebemos uma família de usineiros que veio fugida daquela Revolução Cubana. Eles dormiram uma noite como usineiros, fazendeiros, e acordaram no outro dia com tudo confiscado. Não tinha mais nada. E se não fugissem, morreriam. Puderam trazer o que tinham com liquidez. Patrimônio? Nenhum. Foi tudo confiscado. Então, é uma falsa sensação de segurança. Ou é uma segurança falsa, né, que nós pensamos que existe quando nós confiamos nas coisas, irmãos. Nós estamos realmente seguros quando estamos nos braços do Pai. O Senhor. E Ele é nosso Pai. Para nos dar mais segurança ainda. Ele não é só o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai. Tem o compromisso de nos proteger. O inimigo sonda as nossas fragilidades, os nossos pontos fracos. Da mesma forma que o rei Dario, Medo-Persa, sondou aquelas muralhas imbatíveis da Babilônia e viu que ali tinha um ponto fraco, embaixo das águas do rio. Foi por ali que ele entrou. Olha para a tua vida hoje e veja quais são os pontos fracos. Fortaleça-os imediatamente, irmão. Imediatamente. Tome uma atitude. Mudança, transformação, correção. Não permaneça frágil, não. O inimigo está te sondando. Na primeira brecha, primeira oportunidade, ele vai entrar. Porque ele quer fazer isso, a missão dele é essa, te destruir. E nesse período de pandemia, irmãos, eu tenho percebido assim, tantas famílias sendo destruídas, tantos casamentos assim considerados estáveis. O inimigo encontrou um ponto de fragilidade e entrou. Quantas pessoas aí que vinham gozando de uma oportunidade atrás de outra dada por Deus, de uma chance,
de uma tolerância dada por Deus, de uma perseverança, de uma paciência, de uma longanimidade dada por Deus. E morreram. Algumas Deus mesmo chamou, e outras não foram chamadas por Deus. Infelizmente, irmãos, nós temos que lidar com essa realidade. O inimigo que nos sonda. E foi isso que fez com que Belsazar, naquele momento, tivesse a triste surpresa de ver Babilônia invadida. Foi condenado à morte naquela mesma noite. Os inimigos o mataram. E quem não está com Deus, irmãos, quando morre, não tem outro lugar para ir, senão o inferno. Deus revelou a sua ira e a sua indignação para Belsazar. E eu vou mostrar para os irmãos quais foram, qual foi a forma e quais foram as palavras usadas. Versículo 25 de Daniel 5. Olha comigo, por favor. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parzim. Ou seja, 3 palavras estavam escritas ali. Alguns estudiosos da área de linguística dizem que as línguas semíticas não tinham vogais, e ninguém conseguia compreender. O que Daniel fez foi inserir vogais no texto, para que desse, então, uma interpretação, mas de forma foi Deus quem deu a Daniel. Não podemos fugir dessa realidade. Nenhum sábio da Babilônia conseguiu decifrar, teve a ideia de inserir vogal ou não. A Bíblia não fala especificamente isso. A ciência tenta nos mostrar por este caminho, mas sendo a ciência um instrumento usado por Daniel, ou não, irmãos, foi Deus quem deu a ele aquela sabedoria, aquela revelação. E aí, deu a revelação e deu a interpretação. A revelação era a escritura, e a interpretação, o que cada palavra significava. Então, versículo 26 até o 28, este é o significado destas palavras. Mene. Ele disse, Deus contou os teus dias, o teu reinado, e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, que significa também parzim, mesmo, eram sinônimos. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Olha só, Daniel deu esta interpretação. E vamos pensar, minutos ou horas depois, entram ali os medos persas e tomam o império, matam o rei, e acabou a Babilônia. Agora, irmãos, Deus faz uma obra completa. Deus não mandou somente Daniel revelar as Escrituras e interpretá-las, mas Deus mandou explicar o porquê. Ele não tinha obrigação de fazer, mas mandou explicar o porquê. Olha comigo dos versículos 20 em diante. Primeiramente, o tratamento que Deus tinha dado para com Nabucodonosor foi contra o orgulho e a soberba. Versículo 20 mostra o quê? Mas quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Ele passou a viver com os jumentos selvagens, a comer capim como os bois, o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder quem Ele quer. Então Deus explica, olha, tratei o orgulho do seu bisavô. Mas o tratamento que ele estava dando para Belsazar não era só contra o orgulho, não. Versículo 22. Mas tu, Belsazar, o seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Aqui o texto diz que Belsazar sabia. Chegou o conhecimento dele. Tudo o que tinha acontecido com a experiência do seu bisavô. Versículo 23. Pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres, as tuas concubinas, louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender.
mas não glorificaste o Deus que sustentas em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Então, o problema de Beltsazar não era só orgulho, era impiedade. Impiedade. Sabia o que era certo, mas fazia o contrário, fazia errado. Um homem perverso, inclusive. Um homem com tendências a desvios, por exemplo, morais, sexuais. E com relação a isso, a Bíblia está cheia de outras lições e textos. Então a gente vê que Beltsazar não foi humilde diante de Deus. Isso é orgulho. O texto nos diz que ele quis se colocar acima de Deus. Versículo 23. Pelo contrário, tu te exaltaste acima dos céus. Ele exaltou a si mesmo. Não que chegou lá, mas só em pensar, ele já estava errando, já estava pecando. E sabe o que a Bíblia fala sobre humildade, irmãos? Rapidamente. Tiago 4,10, humilhem-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Não é você que vai se exaltar pela sua pretensa humildade ou humilhação diante do Senhor. É Deus. 1 Pedro 5,6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus e ao tempo dele, Ele vos exaltará. Se olhar o versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, ou de vós. Percebem? A humildade, ela é a chave que abre o coração do Pai, irmãos. E o próprio Jesus disse lá em Lucas 14:11, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Ponto final. Precisamos sondar os nossos corações e ver se ainda há alguma raiz de orgulho. E precisamos ser humildes o quanto antes, irmãos. Outro ponto, Beltsazar profanou aquilo que Deus consagrou, que eram os utensílios do templo de Jerusalém. Então, se olhar o versículo 24, Daniel diz assim, por isso enviou a mão e escreveu as palavras da inscrição. Daniel está explicando o porquê. Então ele diz, por causa do seu orgulho, da sua soberba, porque você foi uma pessoa ímpia que se colocar acima dos céus. E agora, mais um motivo, você profanou aquilo que era considerado sagrado. Nabucodonosor tinha levado do templo os utensílios sagrados, irmãos, taças, entre outras coisas, de ouro. Por quê? Preste atenção, por que Beltsazar, como rei, dando um banquete, lá no meio do banquete diz assim, o seu servo, vai lá e pega na despensa os utensílios que o meu bisavô tinha trazido lá do templo de Jerusalém, e vem servir bebida para a gente. O que leva? Será que não tinha taça suficiente ali? Tinha, era escárnio. Era escárnio. O texto diz que aquela festa também era uma festa, vamos pensar assim, né, que tinha um tom, né, religioso, no sentido de ser oferecida aos seus falsos deuses. Então ele estava escarnecendo do Deus de Israel. Isso é profanar. É você desrespeitar, é você violar, né, aquilo que é considerado santo, aquilo que é considerado sagrado por Deus. Agora pare e pense rapidamente comigo, o que é considerado hoje na nossa vida, que está mais presente dentro de nós, como santo e como sagrado? Primeiramente, o seu próprio corpo. A Bíblia diz que ele é templo do Espírito Santo. Você tem considerado isso? Diante daquilo que você vê, diante daquilo que você ouve, diante daquilo que você fala, diante do ambiente com quem você se relaciona ou tem se relacionado. Pense. Gálatas 6, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Se ele plantar no Espírito, ele vai colher do Espírito. Agora, se ele plantar na carne, ele vai colher coisas da carne. E as coisas do Espírito, diz o apóstolo Paulo, são a vida eterna.
nos céus. Amém, irmãos? Finalizando, Belsazar foi ingrato e infiel a Deus. Deus falou por meio de Ezequiel, vou retornar a esse texto de Ezequiel, sobre os motivos do cativeiro da Babilônia, tá? Falando com o seu próprio povo. Se Deus tratou assim quem era seu povo, imagina quem não era, que é o caso de Belsazar. Ezequiel capítulo 6, versículo 9, diz assim: ali, nas nações para onde vocês tiverem sido levados cativos, Deus estava profetizando, avisando que ainda ia acontecer sobre aquele cativeiro. Aqueles que escaparem se lembrarão de mim. Lembrarão de como fui entristecido por seus corações adúlteros, que se desviaram de mim, e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Vocês terão nojo de si mesmos por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. E saberão que eu sou o Senhor, que não ameacei em vão trazer esta desgraça sobre eles. O tratamento que Deus tinha dado ao seu povo. Eu queria finalizar aplicando esta última palavra à nossa vida hoje. Porque eu não considero que o tratamento de Deus com relação a nós, a igreja, por quem Jesus Cristo deu sua vida, será assim, de uma forma tão intempestiva, como foi com Belsazar, que não pertencia ao povo de Deus. Embora Deus seja soberano, e Ele já, na sua soberania, tratou assim algumas pessoas pertencentes ao seu povo. E quando a palavra de Deus nos revela, a gente precisa dar atenção. Mas há outros casos em que Deus foi paciente. E nós estamos vivendo um tempo da graça. O tempo da graça só nos mostra mais uma coisa, irmãos. Só mais uma coisa. Que Deus tem mais paciência e longanimidade. Mas Ele continua sendo o mesmo Deus justo que era no Antigo Testamento, tá? No Antigo Testamento, com toda a sua justiça, misericórdia e graça, Deus manda Ezequiel, o profeta, avisar por que ele haveria de liberar aquela desgraça sobre o seu povo, que era o cativeiro na Babilônia. Hoje nós estamos vivendo debaixo de alguma desgraça, tá? Essa pandemia é uma desgraça. Não creio que Deus tenha dado, mas creio que Deus tenha liberado, permitido. Agora, em meio a essa pandemia, muitas outras desgraças, a nível pessoal, familiar, local, têm acontecido. Nós vemos um Deus que nos avisa. Agora, para que estas coisas acontecem? Volta ao texto de Ezequiel, ele diz: aqueles que escaparem se lembrarão de mim, lembrarão de como fui entristecido por seus corações adúlteros, infiéis, que se desviaram de mim. Eu poderia dizer, apesar de tudo que eu fiz por vocês, apesar de tudo que eu tenho feito, e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Poderíamos pensar que não são só ídolos que os nossos olhos cobiçam. E a palavra de Deus, a lei de Deus que é viva e permanece até hoje, diz que a cobiça é um pecado. Existem muitas coisas com as quais nós temos que lidar nos dias de hoje. E quanto a essas, nós não podemos fugir dos decretos, dos valores, dos princípios de Deus como Pai. Que a experiência vivida por Belsazar não seja repetida na vida de ninguém aqui, ninguém, mas que aquilo que Deus ensinou através de Belsazar, através de Daniel para Belsazar, a gente possa aprender e aplicar. Amém? Que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre nossas vidas.